De conversa boa, todo mundo quer participar, o antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast OA, comigo, Felipe Moura Brasil, com Duda Teixeira também e com mais um convidado especial. Nesse programa a gente recebe convidados para tratar daqueles assuntos perenes, atemporais, fugir um pouquinho do noticiário nosso de cada dia, com aquelas análises sobre o que está acontecendo no momento e tratar de uma perspectiva histórica, cultural, da trajetória da vida dessas pessoas que a gente traz. E a gente tem uma honra, um privilégio muito grande de receber hoje o maior entendedor, a maior autoridade do Brasil em assuntos do Oriente Médio. Pra vocês terem uma ideia, a gente já entrevistou várias vezes o André Lage aqui, da Stand With Us Brasil, e o André chama ele de professor. É o Samuel Feldberg, autor desse livro aqui, olha só que beleza, coletânea Decifrando o Oriente Médio, textos publicados por Samuel Feldberg, no período de 1996 a 2021. E aqui atrás, olha só, livro bonito, está dizendo, Samuel Feldberg é graduado em Ciência Política e História pela Universidade de Tel Aviv, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é fellow do Centro, como é que se pronuncia? Moshe Dayan? Schusterman. Centro Schusterman da Universidade de Brandeis. De tanta coisa, né, que até confunde. Da Universidade de Brandeis. E pesquisador convidado do Centro Moshe Dayan, como é que se fala? Moshe Dayan, da Universidade de Tel Aviv. Ministra atualmente cursos de extensão em diversas universidades e é o diretor acadêmico da Stand With Us Brasil. Como especialista em Oriente Médio e Segurança Internacional, participa regularmente de eventos na mídia e tem dezenas de artigos publicados nos mais diversos meios de comunicação. Ainda é autor de Estados Unidos e Israel, uma aliança em questão, tema de sua tese de doutoramento, e traduziu para o português Holocausto, de Martin Gilbert, e Rabin, é assim que se fala? Rabin, é a história da vida de Yitzhak Rabin. De Itamar Rabinovich, e Israel, uma história, de Anita Shapira. Samuel, muito obrigado pela sua presença no podcast OA, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e vamos para um bate-bola interessante, com certeza. Assunto não falta, é o assunto mundial desse momento e a gente quer trazer uma perspectiva histórica. Outro dia a gente estava aqui até conversando a respeito disso, de como foi possível que o nazismo acontecesse. Como foi possível que aquela perseguição tão cruel, tão hostil, tão dramática para os perseguidos, obviamente, como aliás está ilustrado no filme Pássaro Branco, que a Stand With Us Brasil convidou eu e Duda Teixeira para ver outro dia, uma belíssima história, vale a pena. E quando a gente vê o ambiente polarizado, até na política brasileira, é claro que é numa outra dimensão, num outro grau, mas a gente vê o ódio ao outro, o ódio a quem pensa diferente, o ódio a quem vota num político diferente, o ódio a quem tem uma outra ideologia. A gente tem ali um indício muito pequeno do quanto as pessoas às vezes são capazes de ser hostis, de ser eventualmente até perversas com alguém de quem elas não gostam, com todo um grupo, com toda uma comunidade. O nazismo foi isso, a milésima potência. Tudo que você estudou, até o primeiro texto desse livro fala da história do Hitler, do que ele fez internamente, como ele entrou no governo, não por um golpe de Estado, mas depois foi dominando tudo e com aquela política exterior do expansionismo, depois, enfim, perseguição aos judeus, levar para o campo de concentração. O que você destaca dessa história que levou a isso? Quer dizer, como é que a Alemanha se permitiu ser um país que durante tanto tempo naquele momento olhava os judeus como um lixo a ser eliminado? É um problema que as sociedades vêm vivendo há muito tempo. Essa ideia da rejeição do outro, da impossibilidade de aceitar o outro e de encontrar no outro a razão para os males. Então, o contexto
da ascensão do nazismo no período entre guerras é muito específico por um lado. Então, quando nós estudamos as razões pelas quais o nazismo passou a governar a Alemanha, nós temos que levar em conta que no período entre guerras a Alemanha estava, primeiro, derrotada, e segundo, que a crise econômica acabou com aquelas expectativas que haviam de uma retomada da capacidade de articulação da própria sociedade alemã. E nós vemos isso se repetir ao redor do mundo desde então. Isso não significa que o que os nazistas fizeram em relação ao Holocausto possa ser justificado. Isso simplesmente permite explicar a forma como aquele grupo se apropriou dessa realidade e encontrou um bode expiatório que, infelizmente, também encontrou reflexo na sociedade alemã. Então é importante, eu acho que é muito importante entender, talvez a principal lição do que aconteceu no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, é a de que a população pode estar disposta a abraçar esse tipo de valores. Então, os nazistas não fizeram o que eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, nem os ataques contra os países vizinhos, nem o extermínio de judeus e de outras minorias, não fizeram isso sozinhos. Eles fizeram isso em colaboração, não só com boa parte da sociedade alemã, mas também de povos vizinhos. Então, houve massacres de judeus e de outras minorias em países que foram depois ocupados pela Alemanha. O maior massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial foi na Polônia, não na Alemanha. Os judeus alemães, uma parte deles conseguiu sair da Alemanha durante o início da perseguição. E os massacres, os grandes massacres, ocorreram em outros territórios, muitas vezes com a colaboração e com a conivência das populações locais. E quando há uma crise, é muito fácil para um líder populista utilizar um bode expiatório, que normalmente é um elemento mais frágil da sociedade, para canalizar as atenções para aquele elemento. Você mencionou aqui o termo lixo. Para quem acompanha o noticiário, deve ter visto que o presidente Biden chamou de lixo os eleitores do Trump essa semana. Repetindo um pouco a Hillary Clinton em 2016, que se referiu aos eleitores do Trump como deploráveis. Exato, mas vem de um setor que supostamente é o setor mais progressista e mais moderado da política americana. Então, o que esperar dos chamados radicais se os moderados estão se expressando dessa forma? Exatamente, mas só pegando o que você falou no começo, a Alemanha estava derrotada, havia um sentimento de frustração, e aí você cria um discurso de que o culpado por aquela incapacidade, por aquela falta de conquista, de horizonte, de perspectiva, é o povo judeu, é a comunidade judaica. Só para aprofundar um pouquinho essa resposta, como é que se fazia essa propaganda de desumanização dos judeus para que eles encarnassem esse espantalho? Olha, a tragédia do que aconteceu com os judeus na Alemanha nessa época talvez seja muito fácil de caracterizar pelo fato de a população judaica ter tentado se integrar na sociedade alemã. Então, o que os nazistas fizeram foi apresentar os judeus como uma população totalmente fora da sociedade, culpar a minoria judaica por não ter interesse em se integrar, enquanto que os judeus se viam da forma absolutamente oposta. Os próprios judeus se chamavam de alemães de fé mosaica, porque queriam se identificar até mais como alemães do que como judeus. Mas o instrumento que o nazismo encontrou para angariar seguidores e para potencializar as suas propostas foi justamente isso, identificar uma minoria que podia ser facilmente perseguida, e é importante que todos entendam também que, num primeiro momento, essa população não foi exterminada na Alemanha.
Essa população perdeu os seus direitos, essa população perdeu a possibilidade de obter o sustento para suas famílias, os professores foram expulsos das escolas e das universidades, os médicos foram proibidos de atender a população alemã, médicos judeus só podiam atender pacientes judeus e os pacientes alemães cristãos que durante décadas tinham sido atendidos por especialistas judeus, perderam os médicos que eles tinham por imposição do governo. Isso começa, então, com uma segregação e vai avançando paulatinamente até culminar com o extermínio já nos anos de 1942, 1943. Mas o alerta tem que ser que, primeiro, o diferente é sempre um alvo potencial e quando há uma crise, há uma intensificação desse processo. Exatamente. São dois gatilhos aí que é bom todo mundo ter em vista, ter no radar nesses tempos também de terror, de guerra e de ódio, até diante de polarização entre populistas, inclusive. Duda Teixeira. Samuel, você acha que no mundo hoje a gente corre o risco de um novo holocausto? Não, eu não acho que nós estamos nem próximos e nem no caminho para um evento dessa magnitude, até porque o Holocausto aconteceu, em parte, porque os nazistas se preocuparam muito em dissimular o que eles estavam fazendo. E, além disso, foi um evento de dimensões tão absurdas para aquele momento, que mesmo quando começaram a surgir notícias sobre o que estava acontecendo, as populações ao redor do mundo não acreditaram naquilo que estavam ouvindo, apesar das evidências que estavam sendo apresentadas. Hoje nós estamos numa era de disseminação da informação de uma forma completamente diferente, então essa tentativa de manter segredo sobre esse tipo de crimes já não é possível. E, por outro lado, nós temos já um histórico de massacres depois da Segunda Guerra Mundial que deveriam servir como um alerta. Então, eu acho que as populações judaicas ao redor do mundo se sentem relativamente seguras, apesar do aumento do antissemitismo ao redor do mundo, e não vejo nenhum governo em nenhum país onde há uma população judaica significativa que poderia se propor a isso. E talvez o elemento mais importante de todos esses é o fato de que hoje existe um Estado de Israel que é um refúgio para a população judaica do mundo inteiro. Então, eu não sei se aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo sabem, mas uma das primeiras leis que foi promulgada quando o Estado de Israel foi criado foi a chamada Lei do Retorno, que dá o direito automático a qualquer judeu no mundo inteiro de emigrar para Israel. Então, se nós aqui quisermos ir morar nos Estados Unidos, ou na França, ou na Itália, ou mesmo na China, nós temos que passar por um longo processo de aprovação, de imigração, de obtenção, eventualmente, de cidadania. Em Israel, isso é automático. Um judeu refugiado de qualquer lugar que chega num porto ou num aeroporto em Israel, automaticamente tem direito à cidadania israelense, e isso, de certa forma, a não ser que um país se feche totalmente e passe a perseguir a sua população judaica, o fato de qualquer judeu poder emigrar para Israel sem nenhuma restrição garante o seu direito à sobrevivência, de certa forma. Quer dizer, a existência, então, do Estado de Israel significa, para os judeus do mundo inteiro, que existe ali uma garantia, né? De que os judeus não vão ser exterminados, por exemplo. Exatamente, exatamente. No limite, os judeus sempre podem contar com o Estado de Israel como um último refúgio, e isso é talvez uma das aberrações que nós vemos no sistema internacional, em que Israel é considerado o único país do mundo cuja existência é contestada. Não existe em lugar nenhum movimento de protesto que diz que qualquer país não deveria existir, enquanto que todas essas chamadas que nós vemos na mídia a respeito
da rejeição do direito de Israel de se defender, ou que nós ouvimos falar no último ano sobre a expressão do rio ao mar. Do rio ao mar significa criar um Estado palestino entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, sem direito de existência ao Estado de Israel, o que é inédito no sistema internacional, países membros das Nações Unidas exigindo a extinção de um outro país que tem os mesmos direitos. Samuel, aproveitando esse gancho, para a gente não entrar de cabeça nos conflitos atuais, voltar um pouco para essa origem do Estado de Israel. Porque, diante desses conflitos, tem havido muita discussão sobre quais foram os erros lá atrás. Aí tem gente que aponta erro na ONU, tem gente que aponta erro em árabes e outros povos que, em vez de aceitar o Estado de Israel e cuidar da formação de um Estado palestino, teve gente que ficou contra a criação do Estado de Israel. E aí não se pôde trazer a paz para os dois estados, essa convivência simultânea que muitos prezam, que muitos gostariam que existisse. E aí hoje você tem também dissonâncias aí, porque tem gente que defende dois estados, mas não quer um Estado palestino governado pelo Hamas. Então é preciso lidar com o grupo terrorista para depois ter um Estado palestino. Então tem uma série de discussões decorrentes daquela original. Em relação àquela original, a tudo que ficou decidido pela ONU e o que aconteceu nos anos seguintes, o que você enxerga como a origem do que está acontecendo agora? Houve erros ali? Ou o que foi feito foi bom, foi correto, mas algumas pessoas não quiseram aceitar? A resposta para a tua pergunta está no currículo de um curso de pós-graduação de 2 anos. Então, nós não vamos... Aqui a gente busca extrair do convidado sínteses que são absolutamente dificílimas de se fazer. Essa é a grande prova aqui que a gente está fazendo com o Samuel Feldberg. Desculpe, evidentemente, eu sei que você precisaria de anos para contar toda essa história. Normalmente quem aplica as provas sou eu, mas hoje eu vou me colocar no lugar do aluno. Exatamente. Eu diria que de forma muito compacta para responder a tua pergunta. Primeiro, as Nações Unidas propuseram a divisão do território da Palestina em 1947 para a criação de um Estado judeu e de um Estado árabe lá onde hoje existem Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Qual foi o resultado dessa proposta? A liderança judaica que participou da administração de uma parte do território em combinação com os ingleses desde o final da Primeira Guerra Mundial, a liderança judaica aceitou essa proposta de divisão do território e a liderança árabe, em combinação com todos os países árabes da região, rejeitaram a proposta. E ao longo dos meses seguintes, o que houve foi uma guerra civil naquele território. Então, os ingleses ainda estavam lá, eram a potência controladora do território, lembrando que lá nunca existiu um Estado independente desde o reino de Judá, que foi destruído pelos romanos. Durante 2000 anos naquela região não houve um Estado independente. Foi uma área dominada pelos sucessivos impérios, e que passou a ser controlada pelos ingleses a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, quando nós ouvimos falar de um Estado palestino, nós estamos falando de uma projeção, porque nunca existiu um Estado palestino na região. O único Estado independente que existiu foi o Reino de Judá lá na Antiguidade. Então, quando essa proposta da ONU é recusada e começa uma guerra civil, essa guerra civil se transforma numa guerra entre estados a partir do momento em que os ingleses saem do território e Israel declara a sua independência na área alocada pelas Nações Unidas. Isso que é importante frisar em termos de legitimidade. E certo. Onde estava... Seguiu a diretriz do organismo internacional. A decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Onde estavam as Nações Unidas para fazer valer a sua decisão. Então, o conflito já começa sem que a ONU cumpra com a sua função, que é a de evitar justamente esse tipo de conflitos. E os palestinos
que agora são chamados de palestinos, mas eram os árabes habitantes do mandato britânico na Palestina, eles perdem a chance de criar um Estado. E não só porque Israel é bem sucedida nessa guerra, é a vencedora dessa guerra em 1948, mas porque os próprios Estados árabes não tinham interesse na criação de mais um Estado árabe na Palestina. Se nós olhamos para o que aconteceu durante a guerra de 1948-1949, que foi uma guerra entre Israel, recém-criada, as forças árabes na Palestina e todos os países árabes vizinhos, o que nós vemos é uma tentativa dos países árabes de abocanharem uma parte daquele território. E isso foi efetivamente o que aconteceu. Essa faixa de Gaza, que está tanto no noticiário de hoje, é um pedaço de território da antiga Palestina que foi conquistada pelos egípcios em 1949. Ficou na mão dos egípcios de 1949 até 1967. A Cisjordânia, que é onde os palestinos se propõem a criar um Estado independente, onde está Ramallah, que é hoje a sede da autoridade palestina, foi um território ocupado pela Transjordânia na época, era o reino hashemita da Transjordânia, que ocupou esse território e se manteve nesse território até 1967. Então, o que as pessoas talvez devessem se perguntar é por que entre 1949 e 1967 os países árabes que se opunham à criação do Estado de Israel não criaram um Estado palestino independente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, que é onde eles hoje almejam criar um Estado independente. Só para deixar claro, quer dizer, se eles não tivessem atacado Israel, Israel teria ficado na dele lá, como a gente diz coloquialmente no Brasil, e haveria a oportunidade de criação de um Estado palestino. Só que eles, insatisfeitos com a criação do Estado de Israel, foram atacar Israel e Israel acabou vencendo diversas batalhas e gerando aí todo um problema e depois acusações contra Israel de impedir o Estado palestino, quando na verdade isso poderia ter acontecido lá atrás. Exatamente. Quem impediu a criação de um Estado palestino no primeiro momento foram a Transjordânia e o Egito, que ocuparam a maior parte do território destinado à criação de um Estado árabe na Palestina. A grande tragédia dos palestinos foi que durante décadas eles se preocuparam muito mais em rejeitar a existência do Estado de Israel do que em se empenhar na criação de um Estado próprio. Eles tentaram fazer isso em 1970 na Jordânia. Eles tentaram se apropriar do Estado jordaniano e retirar do governo o rei Hussein na época. Eles foram massacrados e foram para o sul do Líbano, a partir de onde eles passaram a atacar o território israelense. Então, o que nós estamos vendo hoje nos conflitos entre Israel e o Hezbollah no Líbano é uma nova etapa de um conflito que vem lá da década de 1970. E quem ouve falar de massacre de palestinos por soldados jordanianos na década de 1970? Ninguém, porque é muito mais fácil você hostilizar e demonizar o Estado judeu, que é o elemento diferente nesse universo árabe-muçulmano na região. Tá fazendo gancho com o que você falou sobre a Alemanha nazista. Da mesma forma como os judeus foram discriminados na Alemanha nazista na década de 1930, agora o Estado de Israel é discriminado no Oriente Médio como um elemento diferente daquele elemento etnicamente homogêneo que é o mundo árabe. Duda, já vou passar a palavra, só um último pontinho a respeito desse ponto, desse tema. Tem um vídeo de 10 anos atrás, que eu até publiquei, na época eu era colunista na Veja, e publiquei lá do Dennis Prager, conservador americano, Sim. que também é judeu, já fez vários artigos, vários comentários a respeito do que acontece em Israel. Eu não vou me lembrar agora a formulação exata dele, mas ele fala, olha, muita gente acusa Israel de ocupar determinados territórios, no entanto, Israel estava no território dele, atacaram Israel, e Israel ganhou a guerra. E quando você ganha a guerra, você acaba ocupando ali alguns territórios próximos
insumos, etc. Não é que não tenha problemas até hoje em territórios conquistados, em guerras assim, ou ocupados, etc. No entanto, ele estava contando a raiz disso. E foi exatamente assim, quer dizer, Israel se defendendo acabou se ampliando. Sem dúvida, na guerra de 1948-1949, o recém-criado Estado de Israel foi atacado por uma coalizão de países árabes em conjunto com os habitantes árabes da Palestina. E esses países árabes não tinham interesse nenhum em criar um novo Estado na Palestina. Eles se apropriaram daquele território que eles puderam. E para fazer um paralelo com o que você acabou de dizer, quando foi a última vez que o México reivindicou território que eles perderam para os Estados Unidos na guerra? Ninguém sabe responder. Quando foi a última vez que o Paraguai reivindicou território perdido na Guerra do Paraguai? Então, se nenhum desses países tem que entregar território que foi perdido na guerra, por que a demanda para que Israel faça isso? 2 pesos e 2 medidas. Sempre que Israel está envolvido em algum tipo de situação, é uma dessas características que marcam a diferenciação entre critérios para um e critérios para outro. Exatamente. É só para não perder o gancho, Duda, a pergunta é sua, mas é porque Israel é muito atacado hoje sem esse fundo histórico que a gente está explicando aqui. Quer dizer, para as novas gerações, inclusive, parece que Israel é o país malvadão que saiu invadindo todo mundo como a Alemanha nazista. Virou moda atacar Israel. E não Israel. foi assim. Historicamente, não foi esse o processo. Não é que não haja problemas e depois a gente volta aqui para falar sobre os problemas. Duda Teixeira. Samuel, faixa de Gaza hoje, não tem um governo ali. Qual que seria a melhor solução do teu ponto de vista? Resgatar ali os acordos de Oslo e mandar a autoridade palestina de volta para lá? Outro curso de 2 anos. Não tem uma resposta para isso nesse momento, Duda. O que nós sabemos hoje é que o Hamas foi destruído como uma força militar. Então, aquilo que o Hamas pôde fazer no dia 7 de outubro, ele já não tem condições de fazer. Israel está controlando o chamado eixo Filadélfia, que é a área da fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza, por onde provavelmente entraram todos os armamentos que o Hamas utilizou nesse último conflito, além daquilo que eles produziram localmente com insumos que deveriam ter sido insumos civis. O Hamas ainda tem capacidade de articulação na administração civil. Eles, por exemplo, estão se apropriando de toda a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza e revendem essa ajuda humanitária para a população que, obviamente, está sofrendo porque é um ambiente de guerra em que a população civil sempre sofre as consequências. Então, a possível solução para o futuro da faixa de Gaza, e aqui nós podemos descartar totalmente o que alguns fanáticos radicais têm proposto, que é a recolonização por parte de Israel da faixa de Gaza. Isso está absolutamente descartado pela maioria da população israelense. Então, qualquer plebiscito que fosse feito em Israel para propor alguma coisa nesse sentido seria totalmente rejeitado pela população israelense. Então, o que tem que ser definido é como é que a faixa de Gaza vai ser administrada. Tem mais de 2 milhões de civis que precisam ser administrados por uma organização que se proponha a melhorar a condição de vida dessa população, em lugar de se armar com o objetivo de destruir o Estado de Israel. Porque, mais uma vez, é importante diferenciar aqueles palestinos que eventualmente aceitam uma solução de convivência lado a lado com Israel, daqueles como o Hamas e a Jihad Islâmica, que propõem formalmente, está na sua carta de fundação, o objetivo de destruir o Estado de Israel. Eles não têm interesse em criar um Estado palestino ao lado de Israel, o objetivo deles é criar um Estado palestino no lugar de Israel. Isso tem todos os componentes de uma proposta genocida, que, de novo, é um termo que a gente pode abordar, porque houve uma reversão total
de valores. Acusar Israel de praticar genocídio contra uma população em que o governo dessa população é claramente proponente de um genocídio é uma inversão total de valores Correto. e de opiniões. Que, lamentavelmente, é o que o governo Lula faz, na figura, inclusive, do presidente da República. O que o senhor acha dessas posições do Lula, do seu assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, que a gente chama de chefe do Itamaraty paralelo, que tinha ali uma visão de multipolaridade, quer dizer, se tiver um discurso anti-americano, então a gente está junto, independentemente de ser ditadura, de ser teocracia, de perseguir opositores, críticos, jornalistas. Eu critico, o Duda Teixeira critica, nós estamos sempre vigilantes aqui em relação a essas posturas que consideramos bárbaras, inclusive porque vêm muitas vezes de narrativas do próprio Hamas, sob essa fachada de Ministério da Saúde em Gaza. Então, como é que o senhor vê? O senhor mora 6 meses em Israel, 6 meses no Brasil, consegue ver o que está acontecendo lá, consegue ver o que está acontecendo aqui e ver o governo do seu país, você falou do governo da faixa de Gaza, o governo do seu país com uma perspectiva tão ruim a respeito de um povo, de um regime que o senhor conhece tão bem, qual é o sentimento? Olha, é um sentimento de frustração, mais que nada, porque todos nós sabemos que o presidente do Brasil não é burro. Ele não teria chegado onde ele chegou se ele fosse burro. Ele também não é ignorante, apesar de muitas vezes ele tentar promover uma ideia de ignorância, nunca consegui entender por quê. Eu, como professor, não posso admitir que alguém tenha orgulho de ser ignorante. Mas ele tem uma agenda. E provavelmente o fato de apresentar Israel como um aliado dos Estados Unidos e, portanto, como inimigo dos valores que esse governo brasileiro está tentando promover, faz parte dessa agenda. Tem um ditado que diz que aquele país que tem o maior número de vítimas nem sempre é o que tem razão numa guerra. Isso é o que está acontecendo agora. Você mencionou o Ministério da Saúde do Hamas. O Ministério da Saúde do Hamas fabrica dados todos os dias, agora talvez não, porque ele já não tem condições de fazer nem isso, mas eles fabricam dados sobre vítimas. Para dar um exemplo para vocês, um jovem de 17 anos que utiliza um lançador de foguetes para matar soldados israelenses e é morto nessa ação. Ele é um combatente ou ele é um civil? A narrativa do Hamas é mais um palestino morto. Não só isso, é uma criança, internacionais. palestina que foi morta, porque ele tem menos de 18 anos. Então, um jovem de 17 anos que se engaja numa operação militar contra um soldado israelense vai ser considerado uma criança vítima desse conflito pelo Hamas. Então, dos 40... Do conflito, o senhor está sendo até generoso, né? Para eles é vítima do genocídio, da limpeza étnica, etc. Eles podem usar os termos que eles quiserem, porque eles não estão se atendo à definição de genocídio, de limpeza étnica, etc. Quando os israelenses pedem que a população civil saia de uma determinada área, que vai ser atacada porque foi identificada uma central de comando do Hamas, um depósito de munição do Hamas, uma base de lançamento de foguetes do Hamas, que pode ser uma escola, que pode ser uma mesquita, que pode ser um hospital. Quando os israelenses pedem a retirada da população civil para evitar que essa população seja atingida, quando um alvo legítimo vai ser atacado, o Hamas chama isso de limpeza étnica. E não só o Hamas, os estudantes de Harvard, os estudantes da USP, os vários jornais que estão alinhados com o governo aqui no Brasil. Então, se as pessoas querem acreditar nisso porque emulam a ignorância que o presidente declara com orgulho ser seguidor, então nós que estamos tentando fazer um trabalho de educação, só podemos nos frustrar. Perfeito, Duda. Samuel, você tem um livro sobre a relação Estados Unidos e Israel, né? Como é que você viu o apoio dos Estados Unidos a Israel depois do 7 de outubro?
Ok, o livro que eu escrevi, que já há muito tempo precisa de uma segunda edição atualizada, foi a minha tese de doutorado, que analisava como se iniciou a relação diplomática entre Israel e os Estados Unidos. A maioria das pessoas que se interessa minimamente pelo Oriente Médio imagina que Israel sempre foi um aliado incondicional dos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre apoiaram Israel incondicionalmente. Isso não é verdade. O Estado de Israel foi criado com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética na votação da partilha em 1947. Os dois países, já no início da Guerra Fria, reconheceram Israel como um Estado soberano. Mas quem foi o aliado efetivo de Israel nos primeiros anos da existência do país foram a Inglaterra e a França, por interesses coloniais na região. A Inglaterra tinha um problema com o Egito por causa da tentativa do presidente Nasser de nacionalizar o Canal de Suez. A França tinha um problema com o Egito porque os egípcios apoiavam a Argélia na luta da Argélia pela independência. E os Estados Unidos ficou de fora, não se envolveu nesse processo. E quando ocorreu o conflito chamado de Guerra de Suez em 1956, os aliados dos israelenses foram a França e a Inglaterra, porque o inimigo percebido era o Egito. E o governo do presidente Eisenhower naquela época ainda tentou, de alguma forma, acomodar a situação e manter o Egito fora da esfera de influência da União Soviética. Ele não foi bem sucedido e logo depois promoveu a chamada doutrina Eisenhower, que garantia que qualquer país atacado pela União Soviética ou por aliados da União Soviética no Oriente Médio seria defendido pelos Estados Unidos. O presidente Kennedy foi um presidente relativamente ingênuo em termos de política externa americana no Oriente Médio. Ele se opôs à tentativa de Israel de consolidar as suas fronteiras, lembrando que essas eram fronteiras provisórias decorrentes da guerra de 1949. Houve uma pressão muito grande do Congresso americano sobre o presidente Kennedy para permitir que mísseis antiaéreos fossem fornecidos a Israel. Lembrando que nessa época os Estados Unidos não forneciam armas a Israel. Mesmo armas defensivas, como mísseis antiaéreos, precisaram de uma batalha no Congresso americano. Isso só vai mudar com a guerra de 1967, quando a vitória de Israel como um membro do clube dos países democráticos, que derrota os aliados da União Soviética naquele momento, vai ser visto pelos Estados Unidos e pelo presidente Nixon como um elemento valioso na postura americana do período da Guerra do Vietnã. É importante lembrar que o Oriente Médio não é um sistema isolado. Enquanto isso acontecia no Oriente Médio, os americanos estavam sendo derrotados no Vietnã. E o presidente Nixon, então, vai promover a sua doutrina. A doutrina Nixon, que dizia que os aliados dos americanos deveriam lutar com seus próprios soldados e os Estados Unidos forneceria as armas e o apoio diplomático necessários. E foi isso que aconteceu no Vietnã. Os Estados Unidos saíram, deixaram o Vietnã do Sul para se defender do Vietnã do Norte e deu no que deu. No caso de Israel, Israel se torna efetivamente um importante aliado dos Estados Unidos na região e ao lado do Irã vai manter essa posição até 1979, quando ocorre a Revolução Xiita. Samuel, tem um tema pelo qual a gente não pode deixar de passar, até porque nesse período de guerra na faixa de Gaza, e nós defendemos o direito de defesa de Israel quando é atacado, obviamente, sempre vem alguém e vai falar assim, e a Cisjordânia? E os assentamentos na Cisjordânia? Parece ser ali um ponto sensível, um ponto de crítica, onde há muita divergência, inclusive dentro da própria sociedade israelense, mas muitas vezes de fora de Israel, as pessoas tratam Israel como uma coisa só, como se não houvesse oposição interna, diferenças ideológicas, partidárias, políticas, etc. O que o senhor vê de problemas? Porque assim, a gente se recusa, evidentemente, numa cobertura
principalmente essa recente, que começou com o massacre de 7 de outubro de 2023, cometido pelo Hamas em território israelense, a gente se recusa a justificar o terrorismo, que terroristas entrem com fuzis no território vizinho, matem moças que estavam dançando num festival de música eletrônica, porque tem problemas em determinada região, como a da Cisjordânia. Então, a gente obviamente considera ilegítima essa alegação, e foca naqueles pontos que são os pontos sensíveis desse momento, o embate direto, a guerra, etc. Mas sempre se volta a isso como uma tentativa, muitas vezes, de justificar o terror. Porque tem abusos, porque policiais, militares atingiram palestinos, ou espancaram, ou torturaram, etc. Quer dizer, o que acontece, afinal, naquela região? Qual é a sua visão a respeito? Não, primeiramente, eu queria frisar que o terrorismo é inadmissível em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, não é pelo fato de isso ter sido um evento no 7 de outubro, na invasão do território israelense. O terrorismo é inadmissível e deve ser condenado em qualquer lugar. A pergunta que eu faço para te responder é de que assentamentos nós poderíamos estar falando em 1966, quando o território israelense era atacado por terroristas palestinos que negavam o direito de existência de Israel. Então, nós hoje realmente temos assentamentos na Cisjordânia, é um foco de tensão, é um foco de problemas, mas eles não são a razão dos problemas, eles são a consequência do que vem acontecendo na região há mais de 70 anos. Entre 1949 e 1966, não havia nenhum assentamento judaico, nem na Cisjordânia, nem na faixa de Gaza. E durante todo esse período, terroristas palestinos atacaram o território israelense, porque negavam o direito de Israel a existir. Então, a Cisjordânia é um território em disputa, ele foi efetivamente ocupado por Israel em 1967, mas as pessoas acham que Israel ocupou um Estado palestino, derrotou um Estado palestino, ocupou território palestino. Israel ocupou um território conquistado numa guerra contra um Estado soberano, que era a Jordânia, que havia anexado a Cisjordânia em 1949. O avô do rei Hussein, o bisavô do rei atual da Jordânia, foi morto por um palestino porque a Jordânia conquistou a Cisjordânia e evitou a criação de um Estado árabe independente na região. Não foram os judeus que fizeram isso, não foi Israel que fez isso. Então, alegar que a existência de assentamentos é a razão pela qual o conflito acontece é querer ignorar a história. Enquanto não havia assentamentos, já havia terrorismo contra os israelenses. E os assentamentos estão construídos num território que está em disputa, sub judice. É um território que foi conquistado da Jordânia, nunca foi conquistado de nenhum palestino. Exatamente. Eu queria até trazer um trecho aqui do seu livro, em que me parece que o senhor mesmo faz uma espécie de, não sei se é crítica ou uma descrição da sociedade israelense, em razão de todos esses conflitos, obviamente. O senhor coloca aqui: apesar do grande número de organizações não governamentais, ONGs, sediadas em Israel e dedicadas à melhoria das condições de vida dos palestinos na Cisjordânia, a maior parte da população israelense divide-se em duas categorias: aqueles que se opõem a qualquer concessão aos palestinos e aqueles que estão mais preocupados com seus problemas cotidianos, como a recente crise econômica, a deterioração dos serviços básicos e a possibilidade de novos ataques terroristas. Como é que é a divisão interna da sociedade israelense em relação a esses temas? É curioso que você tenha encontrado esse parágrafo num artigo que foi escrito há muito tempo. Então, é interessante como essas questões continuam sendo questões atuais. Não é uma coisa que fica lá, esse livro fica lá no passado. É extraordinário. Ele é um mapeamento de tudo que está acontecendo, e a gente está tentando aqui fazer o podcast Shoah, o curso de 2 anos em 1 hora, para você, especialmente.
Mas, enfim, existe... Isso continua sendo um retrato da Muita sociedade israelense. Nós temos um setor da sociedade que é mais conservador, vota à direita. Isso é importante também que o nosso público entenda que direita e esquerda significam coisas totalmente diferentes em lugares diferentes do mundo. Em Israel, direita e esquerda significa ser mais ou menos flexível em relação a um acordo com os palestinos. A esquerda, que historicamente se preocupou com as condições de vida da sociedade, a melhoria da condição econômica, etc., passou a adotar também a plataforma de defesa de criação de um Estado palestino. E foram eles que promoveram os chamados Acordos de Oslo na década de 1990. Foi criada uma autoridade palestina que na prática era para ser o governo palestino. A população palestina passou a ser governada por um governo palestino. Os israelenses deixaram de se envolver de qualquer forma na administração da população palestina. O território tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia foi dividido em áreas distintas e onde habitava a maior parte da população palestina, a administração passou a ser palestina. E isso só foi mudar no ano 2000, a partir do ano 2000, quando ocorreu uma nova fase do conflito em que os palestinos intensificaram ataques terroristas contra Israel. Você aí no livro vai ver várias fotos de exemplos de ataques terroristas em que morreram centenas e centenas de civis israelenses. Eu me lembro, no meados da década de 1995, depois que o primeiro-ministro Yitzhak Rabin foi assassinado, o Hamas explodia ônibus nas cidades israelenses, que fazia com que a população israelense tivesse medo de subir num ônibus. É um país que naquela época tinha um transporte público muito popular, então o número de carros particulares era relativamente pequeno comparado com os dias de hoje, e as pessoas andavam de ônibus. Era um meio de transporte absolutamente corriqueiro, e passaram a andar a pé porque tinham medo de entrar num ônibus, porque o ônibus podia explodir. Se entrasse alguém um pouco mal encarado, segundo os parâmetros do que é a sociedade lá, as pessoas tentavam parar o ônibus no primeiro ponto para descer do ônibus, porque tinham medo que aquilo pudesse explodir. Em Israel, você tem uma cultura de segurança que é muito peculiar. Aqui no Brasil, só para dar um exemplo corriqueiro, muita gente, se vai ver uma sacola abandonada no assento de um ônibus em qualquer lugar, eventualmente vai falar, puxa vida, alguém esqueceu a sacola aqui, eu vou ficar com as compras. Ok? Os honestos vão para o motorista e vão dizer, alguém esqueceu uma sacola aqui. Mas muita gente vai pegar a sacola e vai levar para casa. Em Israel, se tiver uma sacola em cima de um assento no ônibus, imediatamente vão avisar o motorista para parar e todo mundo vai descer do ônibus. Porque pode ter uma bomba naquela sacola. Alguém deixou uma bomba lá para explodir quando ele tivesse descido do ônibus. Então, é uma cultura muito peculiar, que para nós é muito difícil de entender aqui no Brasil, mas eu fiz a minha graduação em Israel na década de 1970, que foi quando começaram os mais importantes atentados terroristas na época, e eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a não chutar nada na rua. Aqui no Brasil, qualquer criança que está andando na rua vê uma latinha de Coca-Cola, chuta a latinha. A primeira coisa que você aprende quando você chega em Israel é não chuta nada na rua, porque aquele negócio pode explodir. Nossa. Então, é toda uma cultura voltada para segurança da população, que foi fundamentalmente abalada já na década de 1990, porque começou essa onda de atentados terroristas que, para fazer o gancho então agora com a tua pergunta, que esvaziou a plataforma política da esquerda. Então, se a esquerda era considerada aquela parcela da população que se preocupava com as condições sociais e com a ideia de convivência com os palestinos, a partir de então,
essa segunda parte da plataforma praticamente desapareceu. E hoje nós temos um centro muito mais consistente e uma direita. Tem relativamente pouco remanescente dessa esquerda engajada, ainda mais depois do 7 de outubro. Aqueles que estão nos assistindo, se tiverem interesse em se aprofundar um pouco nessa questão, podem ir lá procurar o histórico das vítimas do 7 de outubro. Quem morava no entorno da faixa de Gaza eram os membros dos kibbutzim, aquelas fazendas coletivas das colônias agrícolas, que eram a espinha dorsal da esquerda israelense. Exatamente. Uma das vítimas do Hamas era uma senhora que todos os sábados ia para a fronteira de Gaza, para o ponto onde havia passagem da fronteira, para pegar crianças palestinas que ela levava para hospitais em Israel para receberem tratamento que os hospitais na faixa de Gaza não eram capazes de fornecer. Os trabalhadores rurais palestinos entravam em Israel todo dia para trabalhar nos campos agrícolas desses locais que foram destruídos pelos terroristas no dia 7 de outubro. Então, se essa população, que era a que convivia com os palestinos, era a que dava apoio aos palestinos, é a que foi exterminada pelos palestinos no dia 7 de outubro, quem é que vai se propor agora a se engajar pela criação de um Estado palestino independente? Os palestinos destruíram a sua própria aliança com um setor importante da sociedade israelense. Agora tem uma distinçãozinha aí, né? Porque não necessariamente são as mesmas pessoas. Tem o Hamas e, eventualmente, tem alguns palestinos que topavam esse convívio. Agora, diante, evidentemente, de um massacre dessa magnitude, fica difícil. Quem é que vai correr o risco? É lógico. Exatamente, quem é que vai correr o risco? É lógico que não é toda a população da faixa de Gaza que tem que ser classificada como terrorista. Claro. Mas, deixar claro, para não mais uma vez, se nós estamos olhando para o histórico da região, vamos lembrar que em 2006 houve eleições livres para o Conselho da Autoridade Palestina, para o Parlamento Palestino. Logo depois da saída de Israel logo depois da saída de Israel da faixa de Gaza, portanto, ninguém pode alegar que houve interferência dos israelenses. Exato. Os órgãos de fiscalização declararam que a eleição foi totalmente livre. Quem ganhou as eleições foram os representantes do Hamas. Então, o Hamas teria formado um governo da Autoridade Palestina sendo uma organização terrorista. Exato. Então, a população não é composta de terroristas, mas eles foram os responsáveis por colocar ou propor a colocação do Hamas no governo, e por isso o governo da faixa de Gaza passou a ser o Hamas, que tomou o poder na faixa de Gaza e expulsou a Autoridade Palestina. Perfeito. Duda Teixeira. Mas o erro aí foi pra gente terminar, a gente vai encaminhando para o final. Tá. O erro aí foi a Autoridade Palestina deixar o Hamas participar da eleição. Né? Exatamente. Os acordos de Oslo previam que nenhum tipo de organização terrorista que rejeitasse a existência de Israel poderia participar de eleições, mas isso foi resultado da pressão americana. Então, os americanos muitas vezes também cometem os seus erros. O discurso do Obama no Egito, que levou à Primavera Árabe, foi mais um desses erros categóricos que marcaram a região até os dias de hoje. Samuel, para a gente fechar, a gente não pode deixar de falar da relação com o Irã. Houve os ataques do Irã em abril e foi setembro esse último, com mísseis balísticos, centenas de mísseis balísticos, e Israel reagiu. Até depois colocou ali as mulheres como piloto, né, que participaram. Como navegadoras. Navegadoras, perdão. E houve aquela reação atingindo determinadas instalações militares. Agora se fala, né, teve até uma matéria da revista The Economist britânica que a gente repercutiu, de que ficou mais fácil depois dessa ação preliminar, eventualmente atingir instalações nucleares após uma eleição americana, porque aí também tem todo um contexto político. Se vence o Donald Trump, o Netanyahu poderia se sentir mais à vontade para fazer esse ataque. A gente está gravando esse podcast só para deixar claro, dias antes da eleição americana, entre Donald Trump e Kamala Harris, mas
qual é o papel do Irã como patrocinador? Como é que isso muda? O que você destaca? Como é que você analisa essa relação do Irã com esses grupos terroristas? Você mencionou o início dessa relação como o ataque iraniano de abril, mas na verdade, Claro. todos esses ataques que têm ocorrido desde o 7 de outubro, seja o ataque do Tem o Irã Hamas, por trás. seja Falei só o recente, claro. Exato, seja o Hezbollah a partir do Líbano, sejam os Houthis a partir do Iêmen, sejam milícias xiitas no Iraque ou na Síria. Israel está lutando uma guerra em vários frontes que tem o Irã como instigador. O Irã que se propôs a criar o que ficou conhecido como um anel de fogo em torno de Israel. Israel viveu essa situação em 1948, quando os países árabes se opuseram à criação do Estado. Israel viveu a situação na década de 1950, quando o Egito se propôs a criar uma unidade pan-árabe que tinha por objetivo destruir Israel. E agora é uma nova etapa desse processo. E os iranianos provavelmente aprenderam uma lição. Eles descobriram que os seus mísseis não conseguem atingir o objetivo que eles desejam em Israel e, ao mesmo tempo, agora nessa segunda resposta israelense, os iranianos deixaram de absorver o aprendizado da primeira. Na primeira reação israelense, os israelenses destruíram uma bateria de mísseis antiaéreos e disseram para os iranianos: olha o que nós somos capazes de fazer. Agora, além de destruir várias baterias de mísseis antiaéreos, os israelenses atingiram uma fábrica de mísseis, atingiram uma fábrica de combustível sólido que é necessário para que esses mísseis sejam movimentados. Então, na próxima ação do Irã, a resposta israelense provavelmente vai ser muito mais enfática e também tendo em conta a eleição americana, porque agora os israelenses não atingiram nem instalações petrolíferas, nem instalações nucleares, nem centros de governo iraniano, provavelmente para atender a um pedido do governo americano para não escalar a situação antes das eleições. Governo Joe Biden. Passadas as eleições, vale tudo. Muito bem, então, depois das eleições, quem sabe a gente traz Samuel Feldberg de novo aqui no podcast OA para dar uma perspectiva. Duda Teixeira, quer fechar? Mas é muito rapidamente. O que o Geraldo Alckmin foi fazer lá na posse do presidente do Irã, sentar do lado do Ismail Haniyeh do Hamas e do Naim Qassem do Hezbollah? Talvez ele estivesse tentando se suicidar e os israelenses deixaram ele sair antes de eliminar o Haniyeh. Generosamente. Samuel Feldberg, senhoras e senhores, uma aula que a gente teve aqui. É claro que fica faltando aí essa questão que vocês já devem saber o resultado. A gente está gravando pouco antes da eleição. Se ganhou Donald Trump, se ganhou Kamala Harris. Você quer deixar alguma frase? Como é que fica para o Trump, como é que fica para a Harris? Mas aí é exigir demais da síntese, né? A gente já está com o tempo estourado. Fica à vontade, Samuel. Não, eu acho que... É melhor falar depois. Qualquer resultado é melhor a gente analisar depois e tentar traçar cenários sabendo quem vai ser o presidente. Muitíssimo obrigado por essa aula, esses esclarecimentos tão importantes diante de uma cobertura bastante enviesada que a gente vê na imprensa brasileira, diante de tanta narrativa estimulada pelo próprio governo brasileiro, de tanta confusão nas alegações que aparecem no debate público, principalmente nas redes sociais, a gente pegar aqui todo esse histórico e colocando aí as nuances, os elementos que muitas vezes faltam. Então esse é o nosso papel aqui de O Antagonista, da Cruzoé, do programa Papo Antagonista e também, eventualmente, aqui no podcast OA. A gente trouxe Jorge Aragão para falar de samba, a gente traz Samuel Feldberg para falar de Oriente Médio, a gente vai trazer muita gente, inclusive humoristas. Fiquem ligados que esse é um programa mais atemporal, mais leve, mais intimista para a gente fazer. Samuel, bom trabalho, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite e estou sempre à disposição. Valeu, Duda Teixeira. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com o Samuel. Prazer enorme. Valeu, Magal, chefiando aqui o estúdio e até o próximo podcast OA. E assistam ao Papo Antagonista de segunda a sexta, das 18 às 19h30 na TV BMC e no canal de YouTube de O Antagonista. Tchau. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.